Olá, pessoal. Então, vamos para uma aula de introdução, teoria do direito e hermenêutica. Hoje, continuaremos estudando a teoria da norma jurídica. São conceitos mais básicos, né, que vocês terão mais acesso, mais profundidade no decorrer do curso. Aqui um conceito, né, de teoria de norma jurídica, do Paulo Nader, diz assim: na teoria geral do direito, o estudo da norma jurídica é de fundamental importância, porque se refere a elemento essencial do direito objetivo. A norma está essencialmente ligada, né, ao direito. Ao dispor sobre fatos e consagrar valores, as normas jurídicas são o ponto culminante do processo de elaboração do direito. Então, quando ele diz aqui ao dispor sobre fatos e consagrar valores, nós estudamos inclusive a teoria tridimensional do direito, né? Aí lembra que nós falamos dos fatos, depois a valoração e aí, por fim, a lei, né? As normas jurídicas são o ponto culminante do processo de elaboração do direito e a estação de partida operacional da dogmática jurídica, cuja função é sistematizar e descrever a ordem jurídica vigente. Então, o conjunto de leis, o conjunto de institutos jurídicos, né, forma a nossa ordem jurídica vigente a partir das balizas da Constituição Federal. As normas ou regras jurídicas estão para o direito de um povo, assim como as células para um organismo vivo. Viram que interessante isso? Ó? As normas ou regras jurídicas estão para o direito da mesma maneira que as células para o organismo vivo. Então, não há organismo vivo sem célula e não há direito sem as normas ou regras jurídicas. Bom, a norma jurídica, então, partindo dessa ideia de conceito, ela é criada, né, após, nós já estudamos isso, após a, a, a constatação de certos fatos sociais, ela individualiza, então, as condutas dos indivíduos, ou seja, ela sai do meio da sociedade, é criada, vira uma lei, e ela serve para orientar as condutas dos indivíduos para que não tenhamos uma sociedade minimamente organizada, que não exista a atuação de todos contra todos, para que todos queiram exercer somente a sua vontade. Na realidade, essas condutas são para impor que os indivíduos obedeçam e respeitem a coletividade. Então, não é suficiente para a vida social os homens estarem dispostos a praticar justiça, porque cada homem pode ter um conceito de justiça. Então, por isso que nós temos que ter uma orientação de como agir, né? Então, por isso que a lei orienta a conduta individual, porque não basta o conceito de justiça. Cada homem tem um conceito de justiça, isso gera conflitos, sendo necessária, portanto, a existência da lei. Então, deve ser orientadas as pessoas, né, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. A lei esclarece quando e como o sujeito deve agir. Existe uma máxima no direito brasileiro, enfim, no direito democrático, né, que o cidadão pode fazer tudo que a lei não proíbe, e o órgão público, o Estado, somente o que a lei autoriza. Então, o cidadão, o homem, pode fazer tudo que a lei não proíbe. E o Estado só pode fazer o que a lei impõe, determina. Essa é a diferença, então, entre o cidadão e o órgão público, entre o cidadão e o Estado. Então, as normas jurídicas são padrões de conduta determinados pelo Estado para a convivência entre os homens e a organização do Estado. Então, as normas jurídicas são padrões que são criados pelo próprio Estado, né, para que os homens consigam conviver em coletividade, não haja o extermínio de uma civilização, né, para que não haja o homem na situação primitiva, ou seja, para viver em sociedade deve haver um regramento mínimo. E também esse regramento é para estabelecer a convivência entre os homens e para organizar o próprio Estado
e limitar o poder do Estado. Imaginem o Estado sem um limite de poder. O Estado detém a força, detém as armas, e imagine se não tivesse limitação ao seu poder. Bom, vimos o que é uma norma jurídica, agora o que é um instituto jurídico? É um conjunto de regras que possuem uma mesma finalidade. Então, por exemplo, se eu pegar lá os crimes em espécie, eu terei o Instituto dos Crimes contra a Vida, contra o Patrimônio, o Direito Civil eu terei o Instituto da Tutela, da Curatela. Então, são conjunto de leis que têm essa mesma finalidade, tutela, curatela, conjunto de leis que estabelecem a proteção contra a vida, conjunto de leis que estabelecem a proteção contra o patrimônio. Então, é uma parte do ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico é o conjunto de normas do país. Então, o instituto jurídico é uma parte do ordenamento jurídico e o ordenamento jurídico é um conjunto de normas de um país. Características da norma jurídica, nós já andamos olhando isso, vamos dar uma revisada. A principal delas é a bilateralidade. Por quê? Porque a norma ela trata de um direito de uma parte e estabelece o dever de outra parte. Então, há uma bilateralidade. Ao mesmo tempo que a lei estabelece um direito para uma parte, ela determina um dever para outra parte. Então, a parte que tem o direito possui a faculdade de exigir o cumprimento da parte que tem o dever. É o direito subjetivo que nós já tratamos também. Outra característica da norma jurídica é a generalidade. Por quê? Ela não regula um caso que aconteceu ou que se supõe que vai acontecer. Ela serve para todas as situações das relações sociais. Então, quando está determinado lá o que é um caso de tutela, de curatela, o que é um crime, ela serve não para a pessoa A, B, C ou D, serve para todas as pessoas que, de alguma forma, acabarem se envolvendo numa relação de crime, de tutela, de curatela. Então, é um modelo que as pessoas devem seguir. Caso não sigam, poderão ser enquadradas. É um standard, um padrão, então, né, aplicável a todas as pessoas na mesma situação, já que todos são iguais perante a lei. Terceira característica, a imperatividade. A lei impõe, então, uma organização social, né, no seio coletivo, ou política. Social, uma relação entre as pessoas, e política, né, a organização dos órgãos. Exemplo: Federação Brasileira, direito de propriedade, aqui está ligado às pessoas, então direito de propriedade, direito de comprar, de transmitir a herança. A Federação Brasileira, então, é uma organização política. Os deveres do pai, né, lá no Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, apesar, então, da norma ser imperativa de impor uma organização social ou política, não há garantia que ela será cumprida. Algumas pessoas, por vezes, deixam de cumprir a norma jurídica. Aí surge o que se chama de coercibilidade, que é a possibilidade, né, da norma, além de ser uma imposição, ser determinada a sua observância, o seu cumprimento, né, aí pelos órgãos do Estado encarregados de fazer cumprir a norma. Esta característica, então, da coercibilidade quer dizer o quê? Que pode ser imposta, né, esta norma, caso ela não seja observada. Então, se alguém não cumprir os deveres de pai, se alguém não cumprir os deveres, as relações de propriedade em vista de um contrato, poderá haver uma determinação, uma imposição por parte do Estado. Se alguém não observar a norma criminal, poderá ser imposta uma pena para que ele entenda que ele tem que obedecer à imposição da norma. Então, essa coercibilidade demonstra que a norma tem eficácia. Caso não observada, será cumprida pela força, né? Mas essa coercibilidade difere da sanção, né? Porque a coercibilidade é uma reserva de força, uma possibilidade de ser
empregada, enquanto a sanção já é a punição. Então, a coercibilidade é uma reserva de força, uma possibilidade de fazer cumprir. E a sanção já é a punição para quem não cumprir a regra. Então, esse elemento da sanção jurídica, normalmente a norma já possui uma sanção estabelecida. Porque se não houver a sanção, a lei, se não for observada, não haverá como punir. Isso em virtude do princípio da legalidade, né, do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que as pessoas só serão obrigadas a fazer o que a norma determinar. Então, se existe uma lei, a pessoa tem que observar. Se ela não observar, poderá haver uma sanção em razão do atributo coercitividade. Mas se existir a lei e não existir a sanção, a pessoa descumpre a lei e não será punida, porque a sanção tem que ser anterior à prática do ato para poder ser aplicada. Então, essa sanção é aplicável quando existe a lei, existe a regulação da sanção aplicável e quando a norma não for observada. Ela é aplicada pelos órgãos do poder público encarregados da aplicação da lei, pode passar por polícia, Ministério Público e Judiciário. E essa sanção pode ser tanto contra a pessoa quanto contra o patrimônio. Vamos ver algumas classificações da norma. Quanto ao sistema, bom, as normas podem ser nacionais quando elas fazem parte do ordenamento jurídico do Estado. No caso, elas são nacionais porque fazem parte do ordenamento jurídico do Brasil, no nosso caso, para exemplificar. Mas elas podem ser internacionais, ou seja, em virtude, né, do direito internacional privado e até público, nós temos normas que se aplicam em outros países. Então, no caso do direito internacional privado, nós temos a chamada lei LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que informa quando incide lei brasileira em outro estado e quando lei de outro estado incide incide no Brasil. Né? E também temos o direito internacional público, que aí é fruto de negociações entre os estados, né, que aí são criados tratados, convenções, etc. Né? Então, isso também ela faz parte, né, dessa classificação quanto à nacionalidade, são nacionais e internacionais. Quanto à fonte legislativa, vem do parlamento, normalmente, no caso do Brasil, esta é a regra, né? Quando são escritas, são leis, são medidas provisórias, decretos, elas se originam conforme o processo legislativo descrito a partir do artigo 59 da Constituição Federal. Então, são originadas de fonte parlamentar, legislativa. Em outros casos, né, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra, elas podem ser consuetudinárias, não são escritas, elas surgem, então, dos costumes. Lembrando que costume é uma reiteração de práticas, não é uma prática, é uma reiteração. E também, aí no Brasil incide também, elas podem ser originadas das jurisprudências, né, que são criadas pelos tribunais. Jurisprudências são decisões reiteradas no mesmo sentido pelos tribunais. O Brasil adotou no CPC de 2015 um sistema de precedentes, então, que são observados precedentes judiciais dos tribunais superiores. Quanto à fonte, nós já acabamos de ver. Quanto ao âmbito de validez da norma. Âmbito espacial de validez, a questão do espaço, do território. Elas podem ser gerais, se aplicam em todo o território nacional. Para se aplicar em todo o território nacional, essas leis têm que ser federais, né? A lei de um estado não pode incidir no outro, então ela tem que ser federal. Mas as leis também podem ser locais. Aí se destinam a parte do território, quando federais, e podem ser estaduais ou municipais. Se são dos estados, se aplica aquele estado que a criou. Municipais, aplica aquele município que a criou.
E quando são federais, mesmo elas podem ser aplicadas à parte do Estado, como, por exemplo, o horário de verão, quando nós tínhamos até há 1 ou 2 anos, e elas eram aplicadas em parte do território, era uma lei federal. Bom, o âmbito temporal, o tempo de validade da lei. Normalmente, esta é a regra, em virtude do princípio da continuidade da lei, o prazo dela é indeterminado, ou seja, ela nasce para vigorar e vigora enquanto não for revogada por outra lei. Prazo indeterminado, não possui prazo prefixado, portanto. E existe por prazo determinado, né? Aí há um prazo prefixado, que pode ser uma data, pode ser um evento. Por exemplo, a lei da Copa do Mundo tinha um prazo prefixado. A lei da pandemia é até existir a pandemia. Então, são exemplos de normas com prazo determinado. Âmbito material de validez. Elas podem ser de direito público, quando há natureza jurídica de subordinação, o Estado impõe o seu cumprimento. Exemplo, no direito administrativo. Quando alguém quer uma licença para operacionalizar ou fazer operar uma empresa, ela precisa de licenças do poder público, como exemplo, licenças ambientais. Então, ela precisa, né, de uma autorização do poder público. Isso é direito público, direito administrativo. Direito penal. Impõe-se uma pena a quem não cumprir a lei penal. Então, isso são relações de direito público. E existem as relações de direito privado, que são aquelas relações que são gestadas entre as partes. Por exemplo, um contrato de compra e venda. E essa relação privada pode ter como parte o Estado. Quando o Estado compra merenda para uma escola, é um contrato com uma pessoa, com uma empresa, é uma relação privada. Então, o Estado ele está dentro das relações de validez do direito público e também do direito privado, dependendo de como ele atua. O âmbito pessoal de validez. Elas podem ser genéricas ou individualizadas. Genéricas quando são dirigidas a todos os que estão na mesma situação jurídica. Então, Código Penal, Código Civil, qualquer lei que seja dirigida a todas as pessoas. Estatuto do Desarmamento. É para todas as pessoas. E individualizadas quando destinadas a indivíduos de um mesmo grupo. Por exemplo, estatuto da pessoa com deficiência, estatuto do servidor público, são dirigidas a uma parte da população. Bom, quanto à hierarquia das leis, elas podem ser, primeiro, constitucionais, que é o topo da hierarquia legal. Vamos ler o artigo 59 da Constituição Federal para vocês verem de onde surge essa hierarquia da lei. Artigo 59 da Constituição Federal. Do processo legislativo, disposição geral. O processo legislativo compreende a elaboração de. Nós temos a Constituição, que é o que estamos lendo, depois temos emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. E aí depois vem outras menos votadas, digamos assim. Então, aqui há já uma espécie de hierarquia das leis. Em primeiro lugar, Constituição, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias.
Vamos adiante. Bom, visto da onde, então, nós encontramos a hierarquia das leis, né? Vamos ver as especificidades, alguns conceitos de cada uma dessas leis. Então, as leis constitucionais são aquelas que estão constantes. Vou fechar aqui o barulho. São aquelas constantes na Constituição, claro, né? Por isso elas são constitucionais, né? Elas podem ser originárias ou derivadas. Originárias quando elas nascem com a Constituição, são as primeiras leis da Constituição. E derivadas quando há uma emenda constitucional, ou seja, uma alteração na Constituição. Estas leis, tanto as originárias quanto as derivadas, enfim, tudo é Constituição. Ao momento que uma derivada modifica a Constituição, ela passou a ser uma lei constitucional. Então, estas leis, elas condicionam a validade de todas as outras normas do ordenamento jurídico brasileiro. Todas as outras normas estão condicionadas pela legislação constitucional. Se forem contrárias à Constituição, serão eivadas, serão inconstitucionais em um momento ou outro, por ordem judicial, ou até mesmo dependendo, por ordem judicial, ou até por questão administrativa, legislativa do Congresso, elas serão declaradas inconstitucionais. Vamos ver o artigo 60, que fala das emendas constitucionais, que é a alteração à Constituição. O artigo 60 fala assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Isso aqui se chama de votação qualificada. É uma votação bem difícil, 3/5, tem que ter maioria absoluta aí, não é o nome adequado, não é a maioria absoluta, é votação qualificada. Votação, para vocês terem uma ideia, a maioria absoluta é 50% mais 1 dos congressistas, e 3/5 é mais que isso. A emenda à Constituição, no parágrafo 3º, será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Então, emenda à Constituição não há sanção presidencial. Parágrafo 4º do artigo 60, que trata das chamadas cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser alteradas na Constituição Federal com o fim de prejuízo. Podem ser até melhoradas. Diz o parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de proposta na mesma sessão legislativa. Vamos ler já o artigo 61 das leis, que nós veremos ali em seguida as leis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos,
olha só, aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 1. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 2. Disponham sobre, a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. A linha B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. A linha C, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A linha D, não esqueçam que estamos falando das leis exclusivas de iniciativa privativa do Presidente da República. A linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como das normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Não temos territórios no momento. A linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. A linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, aqui no parágrafo 2º do artigo 61, está a lei de iniciativa popular, pessoal. Como é que ela vai ser concretizada? Primeiro, ela tem que ser apresentada à Câmara dos Deputados, né? Um projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados, e esse projeto de lei deve ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em, pelo menos, 5 estados. E cada estado desse não pode ter menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, de cada um dos estados. Bom, o artigo 62 trata da medida provisória. Vamos dar uma olhadinha aqui, pelo menos, no caput. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, guardem isso, relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Vamos olhar mais um pouquinho. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B, direito penal, processual penal e processual civil. A linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança ou de qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3, reservada a lei complementar, que nós já vimos lá, que é para complementar a Constituição, né, pessoal? Inciso 4, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Então, quando já há um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, e pendente apenas de sanção ou de veto do presidente, o presidente não pode emitir medida provisória. Vamos ver aqui. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo ao Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, essas medidas provisórias têm 60 dias para serem aprovadas pelo Congresso Nacional, podendo ser prorrogado por um período igual, e, caso não aprovada, o Congresso Nacional deve emitir um decreto legislativo dizendo quais são
os direitos, né, decorrentes dessa emissão de medida provisória às pessoas que foram atingidas. Bom, vamos voltar então para o slide. Constitucionais, então, ok? Complementares, pessoal. Complementam, então, a Constituição Federal e sua aprovação se dá por maioria absoluta. Ou seja, se nas emendas constitucionais precisamos de 3/5 para aprová-las, aqui, conforme o artigo 69, elas dependem de maioria absoluta, que é 50% mais um dos congressistas. Vamos ver o artigo 69. Vamos dar uma olhada aqui. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Lembrando que as leis complementares são aquelas que complementam o artigo da Constituição, porque o artigo pede. Tem diversos artigos na Constituição, como vocês verão em direito constitucional, em que ele pede uma lei complementar para ter aplicabilidade. Leis ordinárias estão abaixo da lei complementar, tem alguns que dizem que não há hierarquia, enfim, é uma discussão. Então, abaixo da lei complementar, e trata de temas adversos à organização do Estado. A organização do Estado, ela trata como regra da norma constitucional, e as leis ordinárias e as complementares complementam a Constituição, né, nessa organização do Estado, e as leis ordinárias tratam do dia a dia, das relações entre Estado e pessoas, entre pessoas, né, por exemplo, Código Civil, exemplo. Elas podem ser revogadas sem formalidade especial. Por exemplo, a emenda constitucional, ela altera a Constituição com 3/5 de votação, aprovação por 3/5 do Congresso. A lei complementar por maioria absoluta. E a lei ordinária, ela pode ser revogada, pode ser alterada, então, com votação simples, né? Pode ser revogada sem qualquer formalidade especial. 50% mais um dos presentes na sessão de deliberação da lei ordinária. Medidas provisórias também, né, estão no mesmo nível, artigo 62 nós já lemos, e as leis delegadas lá do artigo 68. E leis regulamentares. Normalmente, essas leis regulamentares, que são decretos, saem do Executivo, e elas têm como finalidade regular as leis. Por exemplo, nós temos o Estatuto do Desarmamento. E temos um decreto que regulamenta, diz como vai ser aplicadas as normas desse Estatuto do Desarmamento. Exemplo, lá no Estatuto do Desarmamento está escrito que as pessoas podem entregar armas e receberão um valor. Então, o decreto, para regulamentar, dizer como vai funcionar isso, ele estabelece onde serão entregues essas armas e qual o valor que será destinado por espécie de arma, onde as pessoas poderão receber essas armas. Então, é para isso que servem essas leis regulamentares. Elas especificam e informam como aquela lei será cumprida. Existem as chamadas leis individualizadas, que são os negócios jurídicos, como testamento, a pessoa deixa um testamento, né? As decisões judiciais e os próprios contratos entre as partes. Bom, quanto à qualidade, pessoal, nós temos leis permissivas e leis proibitivas. As permissivas são aquelas que permitem a ação ou omissão. Por exemplo, se eu pegar o artigo 25 do Código Penal, ele permite, no caso de legítima defesa, que a pessoa pratique um homicídio previsto no artigo 121, por exemplo. Uma lesão corporal, prevista no artigo 129. Então, são leis permissivas. E as proibitivas, né, que são a maioria, proíbem a ação ou omissão. Quanto às relações de complementação, elas podem ser primárias ou secundárias. E aí entra a lei e as leis regulamentares que nós acabamos de ver. As primárias, ela tem um sentido jurídico complementado por outra lei, uma lei secundária. Então, nós teríamos aqui uma lei que é primária, isso é uma regra.
e um decreto para complementar essa lei, que é secundária. Então, isso é um exemplo, né, de lei primária e secundária. Quanto à vontade das partes, elas podem ser taxativas, né? As leis que resguardam interesses fundamentais da sociedade são taxativas. Elas obrigam independentemente da vontade das partes. Então, por exemplo, direito à vida, proibido suicídio, ou, no caso, a pessoa não tem o direito de retirar a sua vida. Né? Na verdade, não existe crime de suicídio, existe instigar ao suicídio. Mas a pessoa não tem direito a suicídio, que a vida é um bem indisponível. Então, por isso, ela não pode vender órgãos, por exemplo, retirar órgãos do seu corpo que termine com a sua vida. É um bem indisponível. Direito de personalidade. A pessoa não pode vender a sua liberdade, porque é um direito importante para as pessoas. Não pode vender a sua liberdade e ser escravo, por exemplo. E existem as leis dispositivas que dizem respeito aos interesses particulares. Então, é um direito que está intimamente ligado às relações sociais entre pessoas, não são aqueles interesses fundamentais de uma sociedade. Então, ela admite a não adoção de preceitos se ajustando entre as partes. Aqui nós temos os contratos do direito civil, por exemplo, que as pessoas têm uma certa liberdade para dispor de sua vontade, né? Claro que existe alguns freios, como a hipossuficiência num contrato, alguém hipossuficiente ser enganado, mas como regra, os contratos eles têm disponibilidade de negociação. Quanto à flexibilidade ou ao arbítrio do juiz, nós temos as normas cerradas, que não deixam margem à discricionariedade do juiz. Por exemplo, o sujeito tem 17 anos, mesmo que o juiz entenda que ele tem consciência da ilicitude, tem possibilidade de se portar de acordo com esse entendimento, o juiz não pode puni-lo por crime, e sim por ato infracional previsto no ECA. Então, isso é uma norma cerrada que o juiz não pode interpretar. E existem as normas abertas, que são elásticas. Existem conceitos vagos que o juiz pode interpretar. Exemplo, o que é justa causa? Né? Ato obsceno, que está lá pelo artigo 233 do Código Penal. O juiz pode interpretar. Então, são normas abertas. Quanto ao modo de presença no ordenamento, elas estão presentes na sua maioria de forma explícita, estão escritas no ordenamento jurídico. E elas podem estar implícitas, que são deduzidas do ordenamento jurídico. Exemplo, vamos ver aqui o artigo 94 da Constituição Federal. 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla dos órgãos de representação das respectivas classes. Então, na realidade, o artigo 94 ele tem uma norma implícita. Ele diz que 1/5 dos assentos dos tribunais serão compostos por membros do Ministério Público e da OAB. Portanto, os outros assentos, além deste 1/5 para completar os 100% das vagas, não está escrito, mas implicitamente se sabe que serão de juízes, né, de promoção de juízes. Então, 1/5 dos tribunais, das vagas dos tribunais, é para MP e OAB. O restante, para completar os 100% das vagas, são do próprio Poder Judiciário. Vamos adiante. Então, essas são as normas implícitas, que se deduz do ordenamento jurídico.
E indo para o lado final da nossa aula, validade, vigência e eficácia. O que é validade da norma? Então, depende da autoridade competente para legislar. Está lá do artigo 59 em diante. Nós já vimos que tem leis lá que devem ser propostas privativamente pelo presidente da República. Nós vimos lá quem pode propor emenda constitucional, além do presidente. Então, isso é quem pode propor o projeto de lei. Também, além de propor, tem o quórum de votação, que pode ser qualificado, que pode ser absoluto e pode ser simples. Então, os projetos de leis têm na Constituição Federal quem pode iniciá-los, alguns é só o presidente da República, tem a forma de apreciar esse projeto de lei. Se for uma emenda constitucional, ela será votada em 2 turnos em cada uma das casas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e a aprovação será pelo voto qualificado, que é 3/5 dos membros de cada casa. Ou pode ser por maioria absoluta, que é 50% mais um dos membros do parlamento. Isso é para as leis complementares. E as leis ordinárias, por exemplo, pode ser votado por maioria simples, 50% mais um dos presentes. Então, tudo isso tem que ser respeitado para a lei ter validade. E depois, se for lei, tem que ir à sanção presidencial. Se for emenda constitucional, o próprio parlamento que vai colocar em vigor. Então, devem observar o regramento constitucional para a criação. Isso se chama de validade formal. E tem, bom, tudo isso que a gente viu é a validade formal. Deve cumprir o que está escrito na Constituição Federal como processo legislativo, processo de criação de uma lei. E existe a validade material, que também deve ser observada para a sua validade, que é a lei ser compatível com a Constituição. Por exemplo, princípio da igualdade, que está na Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Vamos lá no artigo 5º. Vamos tocar aqui. Artigo 14. 5º. Diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Então, nós temos aqui o princípio da igualdade, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Retornando. Então, nós já vimos que seguir o processo legislativo é a validade formal, como a regra deve ser criada, quem deve ter iniciativa no projeto de lei, como ela deve ser votada e como ela deve ser colocada no ordenamento jurídico com a sanção. Mas existe a validade material. Então, nós vimos que existe o princípio da igualdade, que está lá no artigo 5º caput da CF. Nós tivemos o advento da Lei Maria da Penha, que discrimina ou trata de maneira desigual homens e mulheres. Então, houve
uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que a Lei Maria da Penha atingia frontalmente o princípio da igualdade ao tratar desigualmente as pessoas. Então, isso seria uma validade material. O princípio da igualdade é uma substância material da Constituição Federal, não tem nada a ver com a criação da norma nesse momento, quer dizer que todas as pessoas são iguais perante a lei. Nesse caso, o STF, então, decidiu que, como homens e mulheres estão em situação desigual, poderia haver uma discriminação positiva e a Lei Maria da Penha não estaria discriminando, tratando de maneira desigual as pessoas, homens e mulheres, porque homens e mulheres não estão em situação de igualdade. Então, o princípio da igualdade é para aqueles que estão em situação de igualdade. Homem e mulher não estão em situação de igualdade física, portanto, a Lei Maria da Penha é constitucional. Mas eu dei esse exemplo para vocês entenderem o que é uma validade material, que é seguir aquela substância, aquele direito material que está na norma. Isso, então, é a validade. Tem a ver com a questão formal e a questão material das normas constitucionais. A vigência, pessoal, é a obrigatoriedade da lei circunscrita a determinado período. É o tempo em que a lei é obrigatória. Por exemplo, o CPC, um dos CPCs, o antigo, teve vigência de 1940 a 1974. É só um exemplo. O nosso Código Penal teve vigência, ainda tem, de 1942, 1º de janeiro de 42, o chamado Código de 40, até agora, 2021. Então, isso é o período de vigência. E quando inicia essa vigência? Com a publicação no Diário Oficial da lei, do Código, ou no prazo estipulado na própria lei, o CPC atual de 2015, eu acho, ele dizia que a lei entrará em vigor em tal data. Ou em observância ao artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que a lei, se não estiver nada escrito na própria lei, nós utilizaremos o artigo 1º da LINDB, que diz, no artigo 1º, que a lei entrará em vigor em 45 dias após a sua publicação, ou no âmbito interno, no país, e terá validade 3 meses no exterior. Então, se não, nada falar, se for silente a própria lei, nós teremos que usar a LINDB. Ou ela poderá também dizer que entra na data desta publicação do Diário Oficial. E a lei termina quando? Com a revogação dela, que pode ser total ou parcial, expressa ou tácita. Acho que eu botei mais adiante, senão eu já explico agora. Aqui depois eu falo sobre a revogação total, parcial, expressa ou tácita. Então, nós vimos a validade, que tem a ver com a questão formal e material da Constituição. Vimos a vigência, que é o período que ela vige, quando começa a viger, ter força, vigor, tem a ver com a data, portanto, e quando ela cessa seus efeitos, com a revogação. E a eficácia da norma. Então, são 3 situações importantes. Validade, ligada à Constituição. Vigência, a data que vigora. E eficácia. Essa norma tem eficácia? Então, as normas, elas visam alcançar certos resultados sociais. Só existe norma para regular as relações sociais. Se é criada uma norma, se espera um resultado dentro da sociedade. Porque o direito se apresenta como fórmula capaz de resolver problemas na sociedade, para que haja o convívio harmônico entre as pessoas, um mínimo de convívio, para a não extinção, né, da raça humana. Além desses problemas de convívio, também de organização da própria sociedade e do próprio Estado. Então, a norma, a gente pode dizer que ela produz efeitos sociais que são planejados pelo legislador. E esta eficácia jurídica vai ser ou deve ser observada socialmente. Ou seja, eu crio uma lei para determinado fim, que é regular alguma relação social. E quando essa lei entra em vigor, se observa a aplicação na sociedade. Então, ela pressupõe efetividade, eficácia.
Mas, às vezes, a lei não tem eficácia, né? Como a gente já ouviu falar, essa lei não colou. Então, por exemplo, nós temos a não jogar lixo no chão. Diversas cidades têm normas proibindo que alguém esteja comendo lá uma bala e jogue o papel no chão. Muitos não observam essa lei. Uso de máscaras agora na pandemia, muitos não observam. Distanciamento social, muitos não observam. Então, a eficácia está a ver com o cumprimento, a aceitação da norma. O jogo do bicho, acho que é o mais importante, que não há eficácia. A lei mais importante que não há eficácia é a contravenção penal de jogo de azar, mas muita gente no Brasil tem o hábito de jogo do bicho. Esses outros que eu citei são exemplos assim menos comuns. O uso da máscara, apesar de muitos não usarem, há uma compreensão do Estado em obrigar a usar com fiscalização. O distanciamento social, o Estado fiscaliza. Então, mesmo que as pessoas, muitas pessoas não aceitem, ela acaba tendo certa eficácia porque o Estado assim obriga que cumpram. Mas o jogo do bicho é o exemplo assim principal, né, de uma lei que não tem eficácia, que ninguém cumpre e o Estado dificilmente faz cumprir. Perda da validade da norma. Então, nós vimos que a norma ela tem validade ligada à questão formal e material, intrinsecamente ligada à Constituição. Vigência é o período que ela inicia, o período que ela encerra as suas consequências jurídicas. A eficácia, se ela colou ou não colou, e o maior exemplo aqui é o jogo do bicho. E a perda da validade dessas normas. Pode ser pela revogação, que é o único modo no Brasil, segundo a maioria da doutrina, de retirar a validade por meio de outra norma. Então, eu retiro uma norma do ordenamento jurídico por meio de outra norma. A norma revogada não faz mais parte do sistema jurídico, portanto, a nova norma que insere-se no ordenamento jurídico. A revogada não faz mais parte. Não se elimina totalmente a sua eficácia, porque a norma revogada, ela continua surtindo efeitos. Por exemplo, se mudar a idade penal, algum dia, até aquela data, os efeitos de quem tinha 17 anos é não cometer crime. Contratos regulados por leis atuais, se mudar essa data, mudar essa lei, né, de contratos, quem fez contrato até aquela data, os efeitos permanecerão. A aposentadoria mudou há pouco, ano passado, né, as leis de aposentadoria. Quem tinha já cumprido os requisitos pela lei anterior, mesmo sendo revogada a emenda constitucional, ela tem validade e as pessoas poderão usá-la, né, por terem chamado direito adquirido. Tem um outro exemplo aqui, a emenda constitucional 11 revogou atos institucionais do tempo da ditadura, mas manteve confiscos. Ou seja, é proibido o confisco no Brasil, mas na época dos atos institucionais, da época da ditadura, houve confiscos. E a emenda número 11 revogou esses atos institucionais, mas manteve os confiscos que já haviam ocorrido por esses atos institucionais. Esta revogação pode ser expressa ou tácita. Expressa quando a lei diz, a lei número tal está revogada. Ou tácita quando a lei nova trata do mesmo assunto, do mesmo tema, e de maneira incontingente, de maneira oposta à lei antiga. Então, a lei nova que permanece. Tem umas técnicas para isso, nós estudaremos mais adiante. E existe o chamado desuso, que no caso do Brasil, segundo a maior parte da doutrina, não tem o condão de retirar uma lei do ordenamento jurídico, que ocorre quando os usuários não mais a observam. Ela está em vigor, jogo do bicho, por exemplo, mas os usuários, os brasileiros, não observam essa lei. Surge nova situação e pessoas se sentem desobrigadas a cumprir a norma, continua válida, exemplo, jogo do bicho. Certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje era esta, vai ficar gravada para vocês, e logo mais, na semana que vem, nos veremos. Então, se cuidem, um forte abraço.